Passando mais um dia com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo que nos leva para o céu. É essa poderosíssima palavra de Deus. Aleluia. Hoje quero deixar uma palavra que fica em Deuteronômio, aleluia, 10, versículo 12, que diz assim. O título diz assim: o que Deus exige. Uma tradução mais atualizada, né? Mas certamente o Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor é um Deus que exige em alguns momentos na nossa vida, aleluia, algo. O Senhor é um Deus que pede, aleluia, aleluia. Em alguns momentos Ele vai pedir para você e para mim, aleluia. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. No 12 fala assim: povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Aleluia. Em outra tradução está falando, Israel, o que é que o Senhor pede de ti? Né? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesses dias. O ano está apenas começando e o Senhor vai pedir algo para você. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E talvez quando Ele te pedir algo para você fazer, mesmo que você não entenda e mesmo que você esteja fazendo a princípio e não esteja vendo nada naquele exato momento, mas eu quero dizer que lá na frente, aleluia, você vai entender o motivo pelo qual o Senhor está te pedindo para fazer algo, seja uma consagração maior, seja uma dedicação maior, seja um período de oração, seja um jejum, Senhor. Né? Desde o ano passado, o Senhor me chamou para jejuar, uma coisa que eu estava muito, né, deixando a desejar há muito tempo. E eu comecei a entrar com propósitos diante de Deus. O Senhor, Ele pede, irmãos, o Senhor pede que muitas vezes nós não estamos atentos. Aleluia. E quanto mais, aleluia, você tomar essas iniciativas, quanto mais você tomar esses posicionamentos espirituais, aleluia, aleluia, mais, aleluia, o Senhor vai te dando capacidade, aleluia, vai te dando capacidade para você continuar, aleluia, a fazer. No começo vai ser difícil, muitas vezes a nossa carne, ela sempre vai lutar contra o nosso espírito, mas o Senhor nos dará graça. E lá na frente você vai entender, muitas vezes, quando o Senhor te pedir, filho, filha, faz 3 dias de jejum, faz uma semana, faz 2 dias, faz um dia sim, um dia não, conforme as tuas forças, conforme você consegue começar. Aleluia. Eu sei que o Senhor, aleluia, Ele vai pedir algo. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor pede de ti, ó Israel? O Senhor Deus, Ele sempre pedia algo para o seu povo. Aleluia. E tudo o que o Senhor nos pede, aleluia, tem propósito. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam. Aqui o que o Senhor estava pedindo para Israel era para que eles temessem ao Senhor e sigam todas as suas ordens. Aleluia. Quer que o amem e que o sirvam de todo o coração e com toda a sua alma, que obedeçam todas as suas leis, todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Aleluia.
Então, assim como o Senhor, aleluia, exigia do seu povo e mandou essa palavra através de Moisés, aleluia, para alertar o povo, para que eles temessem mais ao Senhor, para que eles temessem ao Senhor, para que eles amassem e servissem ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Aleluia. O Senhor também, aleluia, Ele pede para nós. Eu não sei o que o Senhor, Ele vai te pedir, aleluia. Aleluia. Para você que iniciou esse ano em oração, entendendo que é preciso, aleluia, aleluia, para nós vivermos os 12 meses do ano debaixo, aleluia, da proteção, da graça, do favor, da bondade, da misericórdia de Deus. Nós também precisamos ter atitudes, né, aleluia, diante de Deus, ter propósitos diante do Senhor, aleluia, aleluia, para que nós venhamos viver, aleluia, aleluia, como a palavra de Deus diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que o Senhor, nesse ano de 2026, aleluia, venha fazer milagres na nossa vida, que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar guardando a nossa casa, a nossa família, guardando os nossos, aqueles que ainda não foram salvos, para o dia da salvação, para que o Senhor nesse ano entre com libertação, com cura, com restauração, com providência divina, tantas e tantas coisas que nós precisamos para esse ano de saúde, aleluia, de saúde, para nós trabalharmos, para nós, aleluia, aleluia, cumprirmos o nosso chamado, o nosso ministério, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, nós precisamos, aleluia, ouvir a voz de Deus, aleluia, nós precisamos entender que esse ano ele começa com um grande ponto de interrogação. Todo ano, quando se inicia, aleluia, aleluia, nós não sabemos, aleluia, o que está por vir, aleluia, o que pode acontecer a cada mês do ano, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele é Deus atemporal, Ele é Deus que está no passado, Ele está no presente e também está no futuro. Ele já conhece tudo e sabe de todas as coisas, mas nós só temos o hoje, né? Nós somos temporais e o Senhor é atemporal. Aleluia. Então, para que nós possamos, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, estar na presença de Deus, aleluia. O Senhor é aquele que se antecipa, aleluia, aleluia. O Senhor é aquele que se antecipa, aleluia, em nos guardar, em nos livrar, aleluia. O Senhor é aquele que quebra o laço, corta a lança, aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que nos dá livramentos, aleluia. É aquele, aleluia, que fecha a cova, Ele é aquele, aleluia, aleluia, que se antecipa, aleluia, para aqueles que o temem, para aqueles que procuram obedecer a sua voz, aleluia, está na sua presença, aleluia, para aqueles que estão, aleluia, né, no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para serão guardados no dia mau, serão guardados, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Será que não vale a pena, aleluia, obedecer ao Senhor, seja, aleluia, aquilo que Ele for nos pedir, aleluia, nesse ano, aleluia. Será que não vale a pena
obedecer ao Senhor por algo que Ele venha nos pedir. Aleluia, porque Ele não vai nos pedir algo que nos custe tanto, que a gente não possa fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certamente Ele nos pedirá algo que está, aleluia, aleluia, que nós teremos condições, aleluia, em nome de Jesus, de fazer. Aleluia, e que lá na frente nós veremos, aleluia, 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 o livramento que nós veremos, aleluia, a provisão que nós veremos, a porta aberta, que nós veremos o milagre que nós estamos esperando, que nós veremos a promessa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Povo de Israel, escute o que o Senhor teu Deus exige de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós sempre precisamos entender que quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais anos, quanto mais tempo nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós amadurecemos na presença de Deus, aleluia, mas o Senhor, aleluia, vai nos tratar diferente daqueles que são bebês espirituais, daqueles que acabaram de nascer de novo, daqueles que ainda não têm, né, estão ainda tomando leite, como diz em Coríntios, aleluia, mas ao passo de que quando nós já estamos numa caminhada mais firme, mais constante com o Senhor vem por vezes e nos pede algo. E o Senhor me deu essa palavra, aleluia, colocou essa palavra no meu coração, que Ele vai estar pedindo algo para você, aleluia, vai estar pedindo algo para mim, aleluia, aleluia. O Senhor já começou desde o ano passado, aleluia, a pedir, aleluia, algo para mim. Eu fiz um propósito de jejum no mês de dezembro, aleluia, e eu só a partir do dia 24, que foi quando eu viajei, né, daí por diante eu não continuei, porque em viagem fica mais difícil, você entrou o Natal, entrou o Ano Novo, e eu estava, né, junto com familiares, mas eu procurei obedecer à voz do Espírito Santo, aleluia. Eu tenho certeza que, aleluia, um dos motivos, aleluia, do Senhor ter entrado já nesse ano, aleluia, com grande livramento, aleluia, com grande livramento na minha casa, na minha família, aleluia, aleluia, também foi por causa desse jejum. Ainda que eu estava obedecendo sem nem saber porquê, apenas me consagrando, apenas me santificando, né? Tanto para a obra quanto para aquilo que o Senhor desejasse fazer. Mas quando o Senhor pede algo para nós, não é em vão. Nunca é em vão quando o Senhor pede algo. E muitas vezes a gente acha que é bobagem, que nós estamos, que é de nós mesmos. Muitas vezes a gente acha, mas acho que não é Deus que está falando, não. Acho que vem de mim mesmo. Aleluia. Mas a sua carne, ela nunca vai pedir, aleluia, para você orar. A sua carne, ela nunca vai pedir para você orar. A sua carne nunca vai pedir para você se santificar, para você se consagrar, para você jejuar. Aleluia. Então comece esse ano, aleluia, mais do que nunca. Comece esse ano na presença de Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, não deixe que nada te distraia, porque o que mais, aleluia, rouba, aleluia, as nossas bênçãos, o que mais roubam os nossos propósitos, o que mais roubam, aleluia, é a distração. A gente muitas vezes começa algo diante de Deus, a gente, né, faz propósitos, a gente, vou fazer isso, quantos planos
né? Nós fazemos final de ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aleluia, aleluia, mas muitas vezes o ano se inicia e nós, aleluia, vamos nos distraindo, muitas vezes vamos com essas distrações, vamos enfraquecendo, aleluia, vamos deixando de nos alimentar mais da palavra, vamos deixando de buscar mais a presença, porque com a presença vem tudo aquilo que nós precisamos, aleluia, a presença, ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos, aleluia, aleluia. Muitas vezes nós ficamos preocupados com tanta coisa, aleluia, mas a presença, ela é suficiente na nossa vida, aleluia, porque com ela, aleluia, nós teremos todas as coisas que nós precisamos para, aleluia, aleluia, executar, aleluia, aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deixa que nada te distraia. Aleluia, aleluia, tenha propósito. Aleluia, tenha um posicionamento firme. Aleluia, aleluia. E você verá a glória de Deus. E você verá a glória de Deus. Aleluia. Eu sei que nem todos os dias, aleluia, nós estamos fortes como Sansão. Tem dias e dias e dias, haverá dias e dias e dias nesse ano de 2026, mas em todos eles o Senhor estará conosco. O Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que dá diretrizes, que guia, que orienta. Aleluia, nós precisamos, aleluia, aleluia. E eu sinto que esse ano de 2026, quando o Senhor, pelas palavras que o Senhor já tem colocado no meu coração, aleluia, aleluia, é que esse ano não vai ser fácil, mas nós não temos opção, a nossa opção, aleluia, a nossa opção, aleluia, aleluia, confiar no Senhor. A nossa opção, aleluia, aleluia, é fazer o melhor que nós pudermos para o Senhor, é fazer com excelência, é fazer o nosso pouquinho, aleluia, ser fiel no pouco, aleluia, e o Senhor nos abençoará também no muito, aleluia, o Senhor é maravilhoso, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele se adianta, aleluia. Nós estamos hoje no dia 5, aleluia, de janeiro, mas o Senhor já sabe o que vai acontecer, aleluia, durante todos esses meses, até chegar o mês de dezembro novamente. Mas nós não sabemos de nada, nós só temos o hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor que é aquele que quer nos revestir, aleluia. O Senhor é aquele que quer nos revestir, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que quer nos poupar, o Senhor é aquele que quer nos livrar, o Senhor é aquele que quer nos guardar, o Senhor é aquele que quer nos fortalecer, aleluia. Para as batalhas, a gente não sabe o que está por vir, nem no mundo, aleluia, aleluia. Nem na nossa casa, nem na nossa família. O ano passado foi um ano muito difícil também. Nós não sabíamos que iríamos perder 2 pessoas da nossa família. Aleluia. Nós não sabíamos. Aleluia, mas o Senhor já sabia. Aleluia. E esse ano há demandas que nós nem imaginamos que nós teremos que passar. E quando o Senhor falou para mim, filha, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, aleluia. Aleluia. É porque haverá momentos nesse ano, aleluia, que nós vamos precisar, aleluia,
ser fortes e corajosos. Aleluia. Aleluia. E para isso o Senhor vai pedir para nós, aleluia, aleluia, mais renúncia. O Senhor vai pedir para nós, aleluia, mais oração. O Senhor vai pedir para nós, aleluia, que nós venhamos descer mais na sua presença, que nós venhamos nos humilhar mais, que nós venhamos, aleluia, nos arrepender mais, que nós venhamos nos converter mais, que nós venhamos, aleluia. O que é que o Senhor pede de ti, ó Israel? Aleluia. O que é que o Senhor pede de ti, alabassuri canta, alabaçá, e o Senhor pedirá algo para a tua vida, o Senhor pedirá algo para você, aleluia. E quando Ele pedir para você, aleluia, faça, aleluia, faça conforme as suas forças, mas faça, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele, aleluia, é aquele que fará, aleluia, aquilo que ninguém pode fazer, por nós Ele fará, assim como Ele foi em 2025, fiel e maravilhoso, Ele será também no ano de 2026. A bondade do Senhor, ela nos seguirá, aleluia, habitaremos na casa do Senhor por longos dias, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Fica com essa palavra nessa manhã, aleluia. O que é que o Senhor pede de ti, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando agora por essa palavra e agradecendo a Deus, aleluia, porque o Senhor, Ele quer, aleluia, nos direcionar para cada mês do ano, aleluia, aleluia, para que nós venhamos viver, aleluia, o melhor de Deus nessa terra, aleluia, aleluia. Mas estou sentindo de ler uma palavra aqui agora, que de certa forma dá continuação a essa palavra, as bênçãos para os obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se vocês obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou lhes dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor e Ele lhes dará todas as bênçãos. Aleluia, aleluia. Obedeça, faça o que o Senhor te mandar, faça o que o Senhor te pedir, faça o que o Senhor te exigir. Aleluia. Deus os abençoará na cidade ou nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos. Aleluia. Boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo, de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando os inimigos atacarem, aleluia, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês, aleluia. E vocês atacarão, e eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem. E lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Aleluia. Aleluia. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem todas as leis que o Senhor nosso Deus, se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam um único povo, o povo escolhido,
como prometeu, como juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. E Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos seus antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, aleluia, e lhe dará chuvas, aleluia, no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem, aleluia. Vocês emprestarão a muitas nações, aleluia, porém não tomarão emprestado de ninguém, não tomarão emprestado de ninguém, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, Deus, que hoje estou dando a vocês. Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Aleluia, essa é a palavra do Senhor para aquele, que obedecer, para aquele que ouvir a voz do Senhor. Aleluia, aleluia. O que é que o Senhor pede de ti? Para que as bênçãos do Senhor, aleluia, venham sobre as nossas vidas, seja na cidade, seja no campo, para que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus abra o céu, aleluia, onde Ele guarda as ricas bênçãos e nos dará chuva de bênçãos no tempo certo, aleluia. A palavra de Deus diz que nós emprestaremos a muito. Eu profetizo em nome de Jesus que nós emprestaremos a muito, mas nós não tomaremos emprestado, aleluia, de ninguém. Que o Senhor nos abençoará ricamente nesse ano, não somente na nossa área financeira, aleluia, aleluia, mas também na nossa área espiritual, na nossa área emocional, aleluia, na nossa saúde, em todas as áreas o Senhor deseja, aleluia, nos abençoar, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Se tão somente se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, aleluia, nós precisamos, aleluia, mesmo na nossa pouca força, aleluia, procurar obedecer ao Senhor, para que nós sejamos abençoados, assim como diz a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu vou estar orando em agradecimento ao Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigado, Senhor. Deus, eu não sei o que o Senhor vai pedir para cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Aleluia. O que é que o Senhor pede de ti? Ó Israel, diz o Senhor. Deus, em nome de Jesus, mas eu sei que o Senhor pedirá algo, Senhor, para cada um. Aleluia, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que é a Tua palavra, é a Tua palavra, é a Tua diretriz, Senhor. Deus, Senhor, deseja nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais, materiais e físicas. O Senhor deseja que nós venhamos ter um ano, Senhor, próspero, abençoado em todas as áreas, Senhor. O Senhor deseja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, nos guardar. O Senhor deseja nos livrar. O Senhor deseja, Senhor, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos vigor, que nós tenhamos força, que a nossa família seja alcançada nesse ano. Aleluia, que pessoas sejam libertas, Pai, pelo poder da palavra de Deus. O Senhor deseja, Senhor, fazer maravilhas, Pai. O Senhor deseja cumprir, Senhor. O Senhor deseja cumprir, Senhor, a Tua boa palavra, o Teu propósito nas nossas vidas, Pai.
Mas para isso, Senhor, aleluia, haverá momentos em que o Senhor irá nos pedir, Senhor, algo da tua parte, Senhor, nos dá condições, nos dá, Senhor, sensibilidade espiritual, discernimento, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir, Senhor, aleluia, o que o Senhor quer de nós, Pai, o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor pede de nós, Pai, o que o Senhor deseja que nós façamos, Pai, para que a tua bênção, Senhor, aleluia, chegue até nós. Nos ajuda a ser obedientes, filhos obedientes, nos ajuda a ser, aleluia, não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, aleluia, Senhor, a ouvir a tua voz, Pai, assim como Samuel. Aleluia, certo dia Samuel estava no seu quarto, Senhor, aleluia, e ele nunca tinha ouvido a sua voz, aleluia. Mas aprove o Senhor, aleluia, chamar ele pelo seu nome, aleluia. E o Senhor chamou uma vez e ele não entendeu, porque ele nunca tinha ouvido antes. E o Senhor chamou duas, e o Senhor chamou três, e o Senhor chamou, e ele todas as vezes ele ia até, aleluia, o sacerdote Eli, Senhor, aleluia. Quando da última vez ele fala, entendeu o sacerdote, que era um homem já experimentado, um homem, aleluia, aleluia, que já tinha ouvido, aleluia, a tua voz, muito embora naquele tempo a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra era rara, que as visões eram raras, que o Senhor não estava mais falando com o povo por causa do pecado, da iniquidade, Senhor. Aleluia, mas o Senhor escolheu esse jovem, Alabassuri canta Lamanaia, para falar com ele, Senhor. Aleluia, e ele disse, quando ouvir, o sacerdote, ele disse, quando você ouvir o Senhor te chamar, diga, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chamou Samuel, Deus chamou Samuel novamente, ele disse, fala que o teu servo ouve, Alabassuri canta Lamanaia. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Não deixa que nós sejamos como um sacerdote, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia, que não ouve mais a voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos o Samuel dessa geração, Pai. Que nós sejamos o Samuel dessa geração, meu Pai, o Samuel que ainda escolhido por Ti para ouvir a Tua voz, para ouvir, Senhor, as direções que o Senhor tem para nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Aleluia, Deus, para a igreja. Aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aleluia, fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala porque o teu servo ouve, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, porque o Senhor vai pedir algo, Senhor, para cada um de nós, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Nós precisamos, Senhor, entender, Senhor, a tua vontade, o teu querer, para que nós venhamos viver o sobrenatural. Aleluia, os milagres que o Senhor tem preparado para nós nesse ano. Aleluia, para que o Senhor venha cumprir a tua boa palavra sobre nós, as tuas promessas. Aleluia, para que o Senhor esteja guardando a nossa casa, a nossa família. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo essa palavra. Fala com eles, Pai, em nome de Jesus, confirme essa palavra no seu coração. Deus, em nome de Jesus, para que nós sejamos abençoados conforme Deuteronômio 28, Senhor. As bênçãos, Senhor, aleluia, venham, Senhor, recair sobre a nossa casa, recair sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia, Deus, que o Senhor venha abrir portas onde não tem porta, que o Senhor seja o Deus da providência divina, o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, o Deus, Senhor, que abençoa, Senhor, a nossa saúde, que abençoa o nosso corpo físico, que abençoa a nossa mente, Senhor, aleluia, Deus,
porque onde o inimigo mais tem agido nesse tempo presente é na mente, Senhor. Deus, coloca o capacete da salvação, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Coloca a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, guerrear em nome de Jesus, Pai. Porque se nós perdemos, Senhor, com a nossa cabeça, Senhor, que nós perdemos, né, com a nossa mente, Senhor, nós perdemos, Pai, grandes batalhas, Pai. Aleluia, Senhor, mas coloca o teu capacete nesta manhã sobre nós, Pai. Senhor, unge, Senhor, nossa cabeça com teu óleo, o nosso cálice transborda. Unge os nossos ouvidos, Pai, unge os nossos olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor, e dá condições para quando o Senhor pedir, Senhor, para eles algo da tua parte, Senhor, eles prontamente possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, para que nós, aleluia, quanto vale, aleluia, a bênção que você deseja, quanto vale o milagre que você espera, quanto vale a promessa que você, aleluia, almeja, aleluia, quanto vale, aleluia. Será que ela tem preço? Alabassuri canta, alabasseia, será que ela tem preço? Aleluia, te diz o Senhor, alabassuri canta, alamanaia. Aleluia. Então, certamente o Senhor nos pedirá algo. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quanto vale a salvação dos teus filhos? Quanto vale a salvação da tua casa, da tua família, do teu esposo, da tua esposa? Quanto vale o ministério que Deus te entregou nas tuas mãos? A direção que o Senhor quer te dar nesse ano para a tua igreja, para as tuas ovelhas? Aleluia. Oh Deus poderoso, santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Alabassuri canta, alabassaia. Deus Todo-Poderoso, Pai, abençoa, Senhor, essa palavra, Pai. Que onde essa palavra chegar, Senhor, que ela possa dar frutos, Pai. Que os ouvidos sejam abertos, Pai, aleluia, para ouvir a voz do Senhor, Pai, a voz do Senhor, aleluia, a voz do Teu Espírito, Senhor, aleluia, falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, para que nós venhamos viver 12 meses de bênção, Pai. Aleluia, nós precisamos, Senhor, estar na Tua presença mais do que nunca nesse ano. Entrar pelas portas, Senhor, alabassuri canta, alamanaia, alabassuri anda, alamanaia, da Tua presença, Pai. Aleluia, entrar nos Teus átrios, Senhor. Aleluia, nos arrepender, nos humilhar, nos santificar e orar, Pai, para que esse ano, Senhor, nós, independente do governo, independente do presidente, independente do país, independente, Senhor, aleluia, de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer adversidade, Senhor, aleluia, o Senhor guardará os seus. O Senhor guardará os seus como a galinha guarda seus pintinhos debaixo das suas asas, o Senhor nos guardará. Aleluia, o seu povo, aleluia, nós somos o povo, aleluia, do Senhor, aleluia. Como disse a palavra, que todos te conhecerão como um povo separado de toda a terra, um povo escolhido, santificado, aleluia. As pessoas te reconhecerão, aleluia, aleluia, como povo de Deus, como servo de Deus, como ungido de Deus, como ungida de Deus, aleluia. Aleluia, porque o Senhor fará proezas na nossa vida, o Senhor transformará a nossa vida, o Senhor transformará a nossa história, o Senhor transformará o nosso coração, o Senhor transformará. Alabassuri canta, alabassaia. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Aquilo que nós não conseguimos, o Senhor consegue, o Senhor faz, o Senhor é. Aleluia. Quantas vezes nós estamos esperando, né, por uma mudança, às vezes nós queremos mudar algo em nós e nós não conseguimos, mas o Senhor pode, aleluia, o Senhor pode, o Senhor é aquele que faz, aleluia, aleluia, na nossa vida. Basta a gente querer, basta a gente desejar, basta a gente,
desejar no nosso coração, aleluia, aleluia, a presença do Senhor, alabassuri canta, nesses 365 dias que já começaram a partir do dia 1º, nós desejamos a Tua presença, Senhor. Nós desejamos, Senhor, almejamos a Tua presença mais do que tudo na nossa vida, Pai. Tu és o Senhor da nossa vida e da nossa história. Tu és, aleluia, Senhor, o dono da nossa vida, Pai. Nós te convidamos, Senhor, a estar, aleluia, presente todos os dias na nossa vida, Pai. E nesse ano, Senhor, esses 12 meses do ano, Senhor, fazendo, Senhor, o Teu querer. Senhor, transformando, dirigindo as nossas vidas, esteja no comando, Senhor. Esteja no comando, Senhor, esteja na direção, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Trabalha na nossa vida. Aleluia. Transforma a nossa vida. Muda, Senhor. Aleluia. Aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Aquilo que é difícil para nós. Aquilo que é impossível para nós, para o Senhor, Pai. Não é impossível em todas as Tuas promessas, Pai. Realiza, Senhor, aleluia, Pai, os Teus milagres, alabassuri canta, alamanaia, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Tua casa, que o Senhor abençoe a Tua vida, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê graça, que a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor nos basta. É ano do favor de Deus, é ano da bondade de Deus. Aleluia, mas nem por isso nós não vamos fazer a nossa parte. O Senhor está nos convidando a fazer a nossa parte, porque certamente Ele faz a dele e Ele tem feito até o dia de hoje, fará para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, ao final dessa mensagem, dividir com alguém, aleluia, se você puder compartilhar, dar o seu like no canal, se você puder se inscrever no canal para que você possa receber mais palavras da parte de Deus todos os dias, você será notificado quando aparecer um vídeo novo, uma mensagem nova, aleluia, esse canal ele não é meu. Esse canal é nosso, é do Senhor Jesus, para nós juntos estarmos compartilhando a palavra de Deus, orando uns pelos outros. Coloque o seu pedido de oração aí, né? Aquilo que você deseja que seja orado, e eu estarei apresentando todos os dias a Deus esse canal e todos que são inscritos ou não inscritos. Aleluia, e que Deus esteja visitando a cada um, que Deus esteja fazendo maravilhas nesse ano de 2026, né? Que nós possamos ter muitos e muitos e muitos e muitos testemunhos, aleluia, para contar, aleluia, nesse ano da poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. Esse é o desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo do coração de Deus também, abençoar os seus filhos, e nós somos os seus filhos. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Um bom dia, aleluia, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?